tudo bem com vocês? Eu tô com uma dor na coluna, ó, desse tamanho. Vocês não tenham essa dor, tá bom? Mas fique ligado, viu? Aliás, fique ligado, pois com Phineas e Ferb, tudo pode acontecer. Até lembrei disso. É bem provável que você tenha escutado essa frase em algum momento da sua infância. Bom, quando estava assistindo o desenho bem cedinho pela manhã, lembra disso? Acredito que um deles era justamente Phineas e Ferb, não era? O desenho mostrava as aventuras de dois meninos que estavam de férias e que passavam o tempo construindo todo tipo de invenção. Desde uma montanha-russa no quintal até robôs gigantes. Em meio a isso, havia a irmã deles, que sempre tentava contar para a mãe o que os garotos faziam. Só que as evidências desapareciam antes que a mãe conseguisse ver. Ah, lembrei. Tinha também o cientista malvado, o Dr. Doofenshmirtz, que sempre batia de frente com o bichinho de estimação dos meninos, o famoso Perry, o ornitorrinco. Ah, que bons tempos, não é? Parece um típico desenho infantil. Só que até mesmo o desenho infantil pode guardar alguns segredos esquisitos, viu? Eu vou lhes contar as duas teorias que falam como, de fato, surgiu a ideia do desenho. E, ao final, você me diz em qual você acredita. Combinado? Bom, ao que parece, sempre existiu uma verdadeira Candace. Ela teria sido uma garota que passou por uma série de situações horríveis na vida e ficou traumatizada. A Candace do mundo real tinha um irmãozinho chamado Phineas, que sofria muito bullying na escola por ser um garotinho, como se diz, nerd, estudioso, entende? Que se diferenciava das outras crianças. O bullying por si só já era algo horrível, não é? E acontecia. E chegou ao extremo, a ponto de causar a morte do pobre Phineas. Pois é. Ah, meu caro. De acordo com a suposta versão que deu origem ao desenho, o irmão de Candace foi morto na escola. Certo dia, um dos valentões que mais implicava com o garotinho deu um soco tão forte na cabeça dele que terminou em morte. A família toda ficou extremamente traumatizada, mas foi Candace quem mais sofreu. A perda do irmão deixou marcas eternas, ao ponto dela criar uma espécie de refúgio imaginário, no qual Phineas ainda estava vivo. Nessa versão da realidade que apenas Candace conseguia ver, Phineas não tinha partido e brincava constantemente com seu outro irmão, Ferb, um menino que tinha uma deficiência e não conseguia falar ou fazer muita coisa. Na imaginação dela, Phineas e Ferb passavam muito tempo juntos, se aventurando por uma espécie de universo fantástico, inventando coisas. É por isso, meu caro, que no desenho a mãe das crianças nunca vê as construções dos meninos. Você entende, não é? As invenções não estão lá. É simples. Tudo não passa da imaginação de Candace. O problema é que quanto mais a garota tenta convencer a mãe de que os irmãos estão fazendo invenções, mais a saúde mental dela fica abalada. É por isso que Candace passa a se consultar com um psicólogo 2 vezes por semana. Um psicólogo com o nome de Dr. Doofenshmirtz, o mesmo do cientista do mal do desenho. De acordo com a lenda, o pagamento do psicólogo começou a ficar apertado para a família. E conforme ele pressionava a mãe da menina para pagar as contas, ela teve a ideia que acabou dando origem à animação. A mãe de Candace colocou no papel
todas as histórias fantásticas que a filha contava e tentou vendê-las para várias emissoras de TV americanas. Depois de muitas recusas, a única que topou fazer a compra e transformar a história em uma produção, ora, quem foi? Quem foi? O canal da Disney, justamente, onde o desenho estreou, você lembra? Então, é verdade que existe uma versão oficial da criação de Phineas e Ferb pela internet. Uma versão que os próprios desenvolvedores já explicaram, mas... e se eles estiverem mentindo, E se for tudo uma fachada para esconder a verdade? Enquanto não temos nenhuma confirmação, eu vou lhe contar a segunda possibilidade que pode ter dado origem ao desenho. Nessa outra versão, a história gira em torno de uma garota russa chamada Candace Flynn. Na década de 90, quando ainda era uma criança, ela viu seus pais se separarem e acabou indo morar apenas com a mãe em uma casa humilde. Infelizmente, Candace nunca recebeu muita atenção. E com o nascimento de seus 2 irmãos, as coisas foram de mal a pior. Bom, primeiro veio Phineas, que sofria de hiperatividade, e depois Ferb, que tinha uma deficiência intelectual que o impedia de se comunicar normalmente com outras pessoas. O que eles não sabiam era que Candace também tinha uma doença: esquizofrenia. Por causa disso, ela imaginava frequentemente seus irmãos desenvolvendo invenções, fazendo construções mirabolantes e até mesmo partindo para grandes aventuras. Isso a motivava a contar para a mãe os detalhes do que tinha imaginado com Phineas e Ferb. Mas, obviamente, não havia provas. Tudo acontecia apenas na mente dela. Sem saber mais como lidar com a situação, a mãe foi atrás de um especialista. E encontrou o Dr. Reins Doofenshmirtz. Ele logo percebeu o quão grave era o quadro de esquizofrenia de Candace e prescreveu medicamentos fortes para tranquilizá-la. No entanto, os remédios tiveram o efeito contrário, piorando o estado mental e físico da menina. Cansada de ninguém acreditar nas aventuras dos seus irmãos, ela passou a experimentar medicamentos mais pesados e desenvolveu o hábito de registrar em seu diário os mínimos detalhes das histórias de Phineas e Ferb. A mãe até tentou ajudar a filha, dando de presente um ornitorrinco, como um bichinho de estimação. Só que durante um surto psicótico, Candace matou o animal e se sujou com o sangue dele. Foram anos escrevendo em seu diário, do final da infância até o início da adolescência. Parecia que a escrita acalmava a garota, quando nem mesmo os remédios conseguiam. Foi então que um dia, em algum momento indefinido, entre o final de 2006 e o início de 2007, Candace foi encontrada sem vida em seu quarto. A causa-morte? Suicídio. Candace ingeriu uma grande quantidade de medicamentos para tirar a própria vida. Há quem diga que ela até ingeriu cloro no processo. Que coisa, mas... Bom, quando a mãe teve acesso ao diário, encontrou todas as histórias da filha e uma nota de suicídio na última página. Não se sabe quais foram as palavras finais da garota. Apenas que a mãe se desesperou com toda a situação e viu a oportunidade de vender as histórias para alguma emissora de TV. Você sabe qual foi o canal que comprou os contos? Sim? A Disney.
Claro, ora, claro. Em agosto de 2007, poucos meses depois da morte da menina, a prévia de um desenho foi ao ar no Disney Channel. Phineas e Ferb era o nome. Duas crianças inventando coisas, uma irmã tentando desmascarar os meninos e os pais, que não pegavam as criações no flagra. Ah, isso é bem familiar, não é? Lembra você, por acaso? Mas alguns meses depois, agora em fevereiro de 2008, a série estreou oficialmente na grade da programação, ficando no ar até junho de 2015. O desenho foi adorado por inúmeras crianças ao redor do mundo que não faziam ideia de que por trás daquelas histórias agradáveis e felizes havia uma macabra tragédia. É como dizem por aí. Enquanto muitas pessoas riem, mais pessoas choram. Infelizmente, essa não é a única história real por trás dos desenhos que você acompanhava na infância. Mas isso fica para depois. Em outro momento, eu volto aqui para abrir os seus olhos. Agora eu tenho que cuidar da minha coluna. Tchau. Vejo vocês depois.